Caríssimos e caríssimas, obrigado pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pelo carinho, que não pode nunca negar isso. Lembrando a todos e a todas que hoje é domingo, também o quarto domingo da quaresma. É o domingo que celebramos, né, o domingo da alegria, já estamos já no ápice, né, nos visualizando o domingo de Ramos, visualizando a possibilidade de celebrarmos com a graça de Deus logo a Páscoa. Lembrando a liturgia de hoje, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1b, versículo 6 ao 7, versículo 10 ao 13. O salmo é o Salmo 22, entre parênteses, 23, versículos 1 ao 3a, 3b, ao 4, 5, 6, o refrão é o primeiro versículo, o refrão de resposta. A segunda leitura é Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 14. O Evangelho de João, na forma mais longa, capítulo 9, versículos 1 ao 41, ou de forma mais breve, capítulo 9, versículos 1 ao 6, versículo 1, versículo 6 ao 9, 13 ao 17, 34 ao 38. Uma dessas leituras prepara o coração da comunidade para compreender a profundidade do sinal realizado por Jesus. Sabemos que o Evangelho de João chama os milagres de sinais. A primeira leitura, lá do livro de Samuel, narra a escolha de Davi como rei de Israel. O profeta Samuel, enviado à casa de Jessé para ungir aquele que Deus escolheu. Samuel observa os filhos mais fortes e imponentes e supõe que ali se encontra o eleito. Mas Deus corrige o olhar de Samuel. Não julgueis pela aparência, nem pela altura, nem pela estatura. O homem vira a aparência, mas o Senhor olha o coração. É o 1 Samuel capítulo 6, 16, versículo 7. O escolhido é justamente o Cumenol, o pastor, que estava esquecido no campo. Essa lógica divina atravessa toda a Escritura. Deus escolhe Abraão, um estrangeiro sem terra, escolhe Moisés, um fugitivo escondido no deserto, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 10, Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, escolhe Jeremias, ainda jovem, seguro, escolhe Maria de Nazaré, uma mulher pobre da periferia do Império Romano, jovem e inexperiente, Lucas 1, 46 ao 55. O agir de Deus frequentemente nasce das margens e nas margens da história, onde os olhos humanos raramente enxergam o valor. O Salmo 23, ou melhor, o Salmo 22, entre parênteses 23, na Bíblia Septuaginta, responde essa experiência de confiança profunda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A imagem do pastor possui raízes antigas no Oriente Próximo, sobretudo nesse tempo de guerra lá do Irã. Os reis e governadores eram frequentemente chamados de pastores do seu povo. No entanto, os profetas denunciavam quando esses pastores exploravam o rebanho. O profeta Ezequiel proclamou com vigor: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Ezequiel 34, versículo 2. O Salmo apresenta outro tipo de liderança. Deus é o pastor que conduz em águas tranquilas, restaura as forças e acompanha, mesmo no vale escuro da morte. A imagem preparada simbolicamente a ação de Jesus,
que mais adiante no Evangelho de João se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. A segunda leitura de hoje, Efésios capítulo 5, versículos 8 ao 14, retorna de forma bem radical o tema da luz. O texto afirma: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filho da luz. A luz, na tradição bíblica judaica, representa a revelação do próprio Deus que ilumina a consciência humana. O Salmo 119 proclama: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O prólogo desse evangelho de João afirma que a verdadeira luz veio ao mundo para iluminar todo o ser humano. João 1, versículo 9. O autor da carta aos Efésios conclui com uma antiga aclamação batismal. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo irá te iluminar. Essa proclamação revela o horizonte espiritual do Evangelho de hoje. A cura do cego não é apenas a recuperação física da visão, mas é o símbolo de uma humanidade despertada para a luz de Deus. Hoje, olhando para os textos e olhando mais forte para o Evangelho, a cura do cego de nascença está no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos 1 ao 41. Texto que nós proclamamos no quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo Laeteri, olha como não sei nem falar, aquele momento em que a igreja faz uma pequena pausa no clima penitencial, para lembrar que a Páscoa já está chegando. É como quando você está subindo um morro enorme e no meio do caminho aparece um ventinho fresco dizendo: calma, falta pouco. E hoje o Evangelho nos faz uma interrogação que a gente tem que fazer, uma pergunta que revela muita coisa. A história começa assim. Jesus vê um homem cego de nascença e os discípulos fazem uma pequena pergunta curiosa. Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Repare, ninguém pergunta como ajudar o cego. A pergunta aqui, quem é o culpado? Nós, seres humanos, sempre queremos achar o culpado. Isso é plenamente humano. E até hoje funciona assim. Quando alguém está sofrendo, sempre aparece um especialista em culpas. Está pobre porque não trabalhou direito. Não se aposentou porque não trabalhou quando jovem. Está doente porque não teve fé. Está sofrendo porque Deus quis ensinar uma lição a ele. É uma teologia muito conveniente, principalmente para quem não quer se envolver com a dor do outro. Deus quis assim. O Espírito Santo quis assim. É muito comum ouvir isso em alguns retiros dos movimentos de cursilhos. Uma vez um jovem falou isso e eu levantei minha... Deus, o Espírito Santo quer ir? Quer assim. Mas Jesus desmonta essa lógica. Ele responde: nem ele pecou, nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifeste nele a obra de Deus. E até hoje ainda tem em nossas comunidades pessoas precisando de apoio, precisando de auxílios, para que nós sejamos mais humanos com disponibilidade para ajudá-los. Ou seja, o sofrimento humano não é uma planilha de contábil de Deus. Essa ideia já tinha sido questionada lá no livro de Jó, quando os amigos de Jó tentam explicar o sofrimento dele como um castigo divino. Tentam dizer: Jó, você pecou, por isso está sofrendo. No final, Deus diz que os amigos falaram errado sobre ele. Aí aconteceu nesse evangelho de hoje uma cena curiosa. Jesus cospe no chão, não é falta de educação, tá, gente? Mistura saliva com terra e faz o barro. Passa nos olhos do homem. Agora imagine a cena. O cego deve ter pensado: rapaz,
eu pedi ajuda ou virei projeto de cerâmica. Mas o gesto tem um significado profundo. Lá no livro de Gênesis, no começo da Bíblia, Deus criou o ser humano do pó da terra. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ou seja, Jesus está fazendo um gesto na nova criação. Ele não está só curando, ele está recriando. Depois disso, Jesus manda o homem lavar os olhos na piscina de Siloé. O evangelista explica que Siloé quer dizer enviado. O homem vai, se lava e volta, vendo. Agora pense o impacto para quem faz cirurgia de catarata, quem tem problema na retina, o impacto social nos dias de hoje. Aquele homem era conhecido como mendigo, dependia de esmola das pessoas e de repente aparece vento. Os vizinhos começaram a discutir. Alguns diziam é ele, outros diziam parece que não é, até que ele diz a frase mais simples do Evangelho: sou eu mesmo. Às vezes, a experiência de Deus é tão profunda que a pessoa precisa reaprender até quem ele é. A história poderia terminar assim, feliz, todo mundo vendo que ele enxergou, porque o milagre aconteceu no sábado, esse foi o problema. Começa aí a questionamento, e isso vai irritar as autoridades religiosas. A lei dizia que o sábado era dia de descanso. Está lá no Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11. Só que Jesus já tinha dito algo muito importante. O sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 27. Mas quando a religião, daquele contexto, naquele sistema, e hoje ainda, prefere defender a regra, o direito canônico, o catecismo, tal, não está na Bíblia, então começa as perguntas. E aí chama o cego, depois chama os pais do cego, chamam novamente o cego, pressionam, investigam. É quase um inquérito policial religioso. E você vai ver isso acontecer o tempo todo, dentro do contexto de hoje ainda nas nossas igrejas. Infelizmente. Eu já disse para vocês aqui que eu estive numa reunião com certos padres e falou para mim que minha situação, devido a um processo que eu movi contra a instituição religiosa, devido à falta de respeito de alguns, eu era pecador público. Resumindo a história, estou em pecado por buscar pela justiça e pelo respeito. Mas deixa quieto, né? Enquanto isso, o homem vai crescendo na fé. No começo ele diz, um homem chamado Jesus. Capítulo 9, versículo 11. Depois ele diz, ele é um profeta. Ele começa, um homem chamado Jesus, ele é um profeta. E mais tarde ele afirma, se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. E no final de tudo, ele diz, lá no final, já conversando com Jesus, eu creio, Senhor. A fé ela não acontece de forma assim rapidamente. Muitos milagres acontecem nas nossas vidas, nós devemos parar, meditar e contemplar para reconhecer que Deus está agindo. A fé, ela vive um caminho espiritual, é um processo. Ninguém nasce pronto com fé. A fé vai sendo crescendo, ela vai se desenvolvendo como uma planta ou como um Wi-Fi ruim. Vai melhorando aos poucos, desde que você vá buscando a melhor posição para que ela possa crescer. A planta é o melhor local, na terra boa, com água. No meio dessa pressão toda, essa pressão religiosa, ele solta uma frase maravilhosa.
E essa frase, às vezes, nós temos que repetir, né, entre nós. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei, eu já fui pior, hoje estou melhor. Não é um tratado teológico, não é uma tese de doutorado, é um testemunho. Às vezes o encontro com Deus é assim, simples e impossível de negar que Ele está passando em nossa história. No final, Jesus diz algo surpreendente. Eu vim a este mundo para um julgamento, para que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. Temos os cegos aí do direito canônico, os cegos da Bíblia. Ah, está na Bíblia. Os cegos do catecismo, os cegos do legalismo hipócrita em nossas igrejas. Os cegos do é legal ou não é legal? Pode ou não pode? E alguns fariseus perguntaram ao homem, perguntaram a Jesus, desculpe, acaso também nós somos cegos? Essa pergunta atravessa séculos. Essa pergunta deve ser respondida muitas das vezes quando pedirmos a Deus para abrir nossos olhos, para enxergarmos o irmão pobre que pede na porta das nossas igrejas. Porque, na verdade, existe muito tipo de cegueiras. Existe a cegueira social, quando a gente se acostuma com a pobreza. Existe a cegueira política, quando o poder vale mais do que a justiça. Ah, não interessa se ele fez rachadinha, não interessa, o importante é que ele defende a família. Não interessa se ele está envolvido com milícia, o importante é que ele crê em Deus. Não interessa se ele tinha dinheiro escondido lá, 500 mil, o interessante é que ele é defensor da família. Não interessa se ele mandou botar bomba ou pediu para os Estados Unidos jogar bombas aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O interessante é que ele é patriota. Quando o poder vale mais do que a justiça, existe a cegueira religiosa. Ah, se não está do mesmo, se não acredita da forma que eu acredito, se não é da minha igreja, não é do meu organismo, não é do meu grupo religioso, não é da minha pastoral. Existe cegueira religiosa quando a fé vira instrumento de controle. Ah, você não pode assumir nenhum ministério agora porque você está em pecado público. Quem mandou você processar a instituição? Eu quase mandei o padre para o inferno na hora, mas fiquei quieto. Os profetas já denunciavam isso. O profeta Isaías dizia, ele tem olhos, os olhos, faz olhos. Eles têm olhos, mas não veem. Interessante, né? E alguém atribui isso a outras coisas. Isaías 42, versículo 18 ao 20. Jesus chamou alguns fariseus daquele tempo, e eu chamo hoje ainda, guias cegos guiando cegos. Mateus 15, 14. Hoje também, muitas vezes, ainda existe muita cegueira. A cegueira é quando a desigualdade vira paisagem. Quando um político vai contra o fim da escala 6x1 e você concorda. Quando a religião promete riqueza, vem para a minha igreja que aqui tem milagre, mas esquece a compaixão. Quando usa o nome de Deus para justificar o ódio, isso não é luz, é escuridão. Quando aquela pastora foi celebrar que as bombas caíram no Irã e ficou dizendo que era a volta de Jesus, é escuridão com verniz religioso. O próprio apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Efésios 5, 8. E depois de citar um antigo hino batismal, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo irá te iluminar, Efésios 5,14. O evangelho de hoje termina fazendo uma pergunta para cada um de nós, em nossas igrejas, em nossas famílias, em nosso cotidiano.
Onde estão as nossas cegueiras hoje? Às vezes a gente vê muito bem, eu particularmente uso óculos, mas enxerga pouco. Enxerga muito bem o problema do outro e a solução do outro, até para poder fofocar, mas não vê a própria arrogância. Enxerga o pecado do vizinho, sabe com que essa vizinha está saindo com alguém, se está traindo, se não está traindo. Até o motel que o vizinho, a vizinha vai, você sabe. Mas não percebe a própria indiferença por onde passa quando vê alguém caído. Por isso hoje queremos terminar com uma confissão simples. Eu também estou aprendendo a ver. Ainda sou cego para algumas coisas. Não sei você. Mas com esperança verdadeira. Porque todas as vezes que alguém recupera a visão da dignidade humana, a vida melhora. O milagre de João, no capítulo 9, e nós lemos o capítulo inteiro hoje, que está no WhatsApp, ouviu, né? Eu li o evangelho lá no grupo lá. Ele pode acontecer de novo. E a luz continuar vencendo as sombras. E a gente tem que pedir ao Senhor, faça com que eu veja. Voltamos lá no cego Bartimeu, né? E a gente agradece já você por ter me ouvido. Como eu disse no Evangelho, o pior cego é aquele que não quer escutar. Se você já escutou, já começou a ficar melhor a sua cegueira. Obrigado por caminhar comigo nessa nossa reflexão. E se esse encontro falou algo com você que você achou que foi bom nesse domingo da alegria, compartilhe com alguém. Não deixe essa alegria guardada no seu coração. Deixe o comentário. Deixe o like. Veja aí embaixo aí o dedinho aí quem está no YouTube. E lembre, às vezes a gente não precisa enxergar tudo. Basta deixar Cristo abrir nossos olhos um pouco mais a cada dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis a seu amor e que possamos verdadeiramente buscar a luz do Cristo, a luz verdadeira da luz verdadeira, quando nós rezamos lá no credo niceno constantinopolitano. Fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato.